E aí, como é que vocês estão? Bom dia. Tudo tranquilo? Sim. Tudo tranquilo, Você? JR. E você? Tranquilo. Tudo certo. Quando é que vai ser a próxima palestra lá de vocês? Na próxima terça, acho. Próxima terça? De ontem e vai ter na próxima. Muito bem. Pessoal, estou colocando a lista de chamada aí. Vocês estão vendo aí na tela? Sim? Sim. Sim. Vou fazer minha chamadinha básica aqui. Amanda? André? Oi. André? Arthur? Presente. Beatriz Sabino? Presente. Beatriz Xavier? Brenda? Presente. Kaique? Caroline? Presente. Celina? Christian? Evelyn? Eu. Gabriela Petraroia? Giovana Anjos? Presente. Giovana Mendonça? Presente. Giovana Sena? Presente. Giovanni Souza? Guilherme Carrenho? Guilherme Oliveira? Gustavo Fernando? Gustavo Matheus? Heloísa? Presente. Henrique Gabriel? Henrique Silva? Igor? Eu. Isabela Vieira? Presente. Isabela Perini? Presente. Isabela Ferreira? Presente. Israel? Jackson? Jéssica? João Pedro Ivanes? João Victor Cabral? João Victor Guirado? Júlia de Paula? Júlia Vitória? Júlia Borges? Presente. Laura? Presente. Leonardo? Letícia Camarim? Presente, Jota. Letícia Nascimento? Presente. Lívia? Eu. Luan? Presente, Jota. Ok. Matheus Henrique? Golski? Maurício? Milena? Pedro Augusto? Aqui. Henrique de Paula? Pedro Henrique Neiva? Pedro Paulo Coelho? Eu. Silva Lopes? Rafaela? Raíssa? Sofia? Presente. Stephanie? Tiago? Thomas? Vinícius Tá no Lopes? chat. Thomas está no chat? Sim. Vinícius Lopes? Vitor Alexandre? Vitor de Brito? Presente. Quem é esse presente? É o Vitor de Brito? É. Pessoal, alguém perdeu a chamada aí? O Pedro de Paula tá no chat. Não sei se você marcou. Pedro de Paula, deixa eu ver aqui. Tá. Muito bem. Deixa eu voltar aqui. Tá lá, tira aqui. Deixa eu ver esse chat aqui, como é que está a situação. Vamos ver, vamos ver. Pá, pá, pá. Thomas ingressou, Júlia Borges, Pedro e Paula, Thomas, Evelyn, beleza.
Estou gravando isso aqui? Estou. Pessoal, vou colocar a pulseirinha aqui para nós corrigirmos aqueles exercícios lá que ficaram da última aula de reações de substituição, beleza? Beleza. Então, deixa eu abrir aqui, botar para lá, amplia de cá, fecha de lá. Tá aí, ó, página 49, estão lembrados desse Organiza as Ideias? Então tá lá. Organize as ideias. Os compostos aromáticos realizam preferencialmente reações de substituição. Para as reações com o benzeno, complete. Então tá aqui o nosso amiguinho benzeno. Ele vai aqui fazer uma reação de substituição com esse composto X2. Aqui eu tenho um halogênio, né? Pode ser Cl2, pode ser Br2. Então, vai entrar aqui o X no lugar do hidrogênio. Eu tenho a substituição acontecendo. Então, forma aqui um anel benzênico com o meu halogênio ligado a ele e libera também HX, substituição. Se eu fizer uma nitração, usar o ácido nítrico, então o grupo NO2 entra no lugar do hidrogênio e o hidrogênio vai se combinar, né, com o OH que veio do ácido nítrico, formando H2O. É a nitração. Eu posso fazer uma sulfonação, então eu vou usar ácido sulfúrico. Nesse caso, então, o grupo SO3H vai substituir o hidrogênio do anel aromático e esse hidrogênio vai se combinar com o grupo OH do ácido que restou para formar a molécula de água, H2O. E eu posso fazer aqui uma alquilação, né? Alquilação lá do nosso Friedel-Crafts. E nesse caso, o grupo orgânico R vai entrar no lugar do hidrogênio e esse X, que representa aqui um halogênio, cloro, bromo, iodo, enfim, vai se combinar com o hidrogênio do benzeno para liberar uma molécula de HX. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Vamos adiante. Represente as reações orgânicas a seguir, identificando seus produtos. Então, a monocloração do butano. Então, vai ter uma reação aqui, né, de substituição. Eu vou pegar aqui um alcano, e esse alcano, então, vai sofrer uma substituição quando eu fizer a monocloração. Eu vou reagir aqui com Cl2, né? Então, vejam que o nosso butano vai interagir com a molécula de Cl2. Um dos cloros vai substituir um hidrogênio na cadeia, e o hidrogênio vai sair para formar HCl. Essa monocloração pode acontecer de que maneira, né? Pode acontecer aqui num carbono que é secundário e pode acontecer num carbono que é primário. Tem duas possibilidades aqui, né, de substituição. Pode acontecer nesse carbono secundário e nesse carbono primário. Então aqui eu tenho um carbono secundário e aqui um carbono primário. Note que os outros dois carbonos da cadeia daria na mesma, seria a mesma situação, bastaria girar a molécula em 180 graus, seriam essas duas possibilidades também. A ordem de reatividade, então, indica que a substituição acontece preferencialmente no carbono secundário. Então, eu vou ter uma maior formação do 2-cloro, né, butano, com o cloro entrando no carbono secundário, e uma menor formação do 1-cloro-butano, onde o cloro substituiu o hidrogênio do carbono primário. Mas os dois produtos se formam, né? Entretanto, eu tenho um produto que é majoritário, no caso aqui o 2-cloro-butano, porque a reatividade no carbono secundário é maior do que no do primário, e o produto minoritário, o 1-cloro-butano. Tudo bem até aqui, turma? Tudo bem. Tudo sim. Tudo sim. No item B, vamos fazer uma nitração do tolueno. O tolueno, então, ele é uma estrutura que tem um anel benzênico e tem um grupo metil, CH3.
é o metilbenzeno, né? Quando eu faço a nitração com o ácido sulfúrico como catalisador, eu vou ter a entrada de um grupo NO2. Esse grupo NO2 vai entrar em que posição no nosso anel benzênico? Eu tenho que olhar como que dirige, né? Esse grupo dirigente, CH3, ele vai permitir que haja a entrada do substituinte numa posição determinada. Esse grupo dirigente, eu percebo que é CH3. Ele não tem dupla ligação, não tem tripla ligação, não tem ligação dativa, não tem aqueles oxigênios, né? Então, se isso acontece, ele vai, né, fazer a substituição na posição orto ou para. Eu posso ter essas duas possibilidades. CH3 é um orto para dirigente. Então, vejam que o NO2 aqui, ó, na nossa resposta, apareceu aqui na posição, né, posição orto. Eu vou voltar lá em cima só para vocês relembrarem isso aqui, porque é importante dar uma relembradinha. Vamos voltar lá? Então tá aqui, pessoal. Quando eu tenho esses grupos, então são grupos que não têm duplas ligações, nem triplas ligações, nem ligações coordenadas nas suas estruturas, a substituição vai acontecer 50% na posição orto e 50% na posição para. Eu vou ter 50% de um e 50% de outro. Agora, quando eu tiver estes grupos, que são metadirigentes, notem que eles têm duplas ligações, triplas ligações, ligações coordenadas no oxigênio, duplas ligações com oxigênio. Quando isso acontece, então, esses serão grupos metadirigentes, e eles vão dirigir, né, a substituição para acontecer exclusivamente na posição meta. Lembraram disso ou não? Lembro. Então, reparem que na resposta que eu tenho, faltou desenhar, né? Eu vou ter a formação do ortonitrotolueno, mas eu vou ter o para também. O para também vai se formar aqui. Faltou isso aqui para complementar a resposta, né? Tá aqui o tolueno com seu CH3. E eu também vou ter aqui o nosso NO2 ligado aqui embaixo. NO2. Então, 50% do produto vai ser o orto e 50% vai ser o para-nitrotolueno. E tem mais um produto dessa reação, que vai ser a água, né? H2O. Porque o OH, proveniente do ácido nítrico, vai se combinar com o hidrogênio, que foi substituído pelo grupo NO2. Tudo bem, pessoal? Sim, tudo bem. Vamos lá adiante. Agora ele quer fazer aqui, ó, a monobromação do tolueno, metilbenzeno. De novo, nós vamos ter aquela situação, né? Eu tenho o meu anel benzênico que possui um grupo dirigente aqui, ó, CH3. Então, esse grupo dirigente, ele vai ser ativante do anel, e nesse caso ele vai dirigir a substituição para as posições orto e para, ou vai ser um grupo desativante, que vai dirigir a substituição somente para a posição, né, meta. Então, como o CH3 é um grupo que não tem dupla ligação, nem tripla ligação, nem ligação dativa, ele vai ser orto para dirigente. Então, BR2, o nosso bromo vai substituir os hidrogênios que podem estar na posição orto ou na posição para. 50% da substituição acontecerá na posição orto e os outros 50% acontecerão na substituição para. Tranquilo aqui, turma? Tranquilo. Podemos ir adiante? Sim. Sim.
monocloração do nitrobenzeno. Agora veja, eu tenho aqui o nitrobenzeno. E eu tenho a situação onde o meu grupo dirigente no anel benzênico é o NO2. E eu me lembro que o NO2, ele é um carinha que está ligado no anel benzênico, que tem nitrogênio, dupla ligação com oxigênio, e uma ligação coordenada com outro oxigênio. Então, esse grupo é um grupo metadirigente, exclusivamente metadirigente. Ele é desativante do anel. Então, quando eu faço aqui a monocloração, o nosso cloro vai atacar exclusivamente o hidrogênio que está na posição meta, para substituí-lo. Então, o meu produto, 100% dele sairá meta-cloro-nitrobenzeno. E aqui, claro, a molécula de HCl. Né? O outro cloro se combina lá com o hidrogênio que saiu do benzeno para formar HCl. Ok, turma? Ok. Outra situação. Trinitração do tolueno, ou metilbenzeno. O tolueno, a gente já conhece ele, é o metilbenzeno. Ele tem aqui um grupo dirigente no anel benzênico. E esse grupo dirigente é ativante, ele não tem dupla ligação, nem tripla ligação, nem ligação coordenada. E como ele, então, é um grupo orto-para-dirigente, as substituições ocorrerão na posição orto e na posição para. Mas reparem que eu estou usando 3 mol de ácido nítrico. Portanto, eu posso ter a entrada de 3 grupos NO2 nas 3 posições que são dirigidas pelo grupo, né, orto para dirigente. Então, eu posso entrar com um NO2 aqui, posição orto, ele é ativante do anel, né, o CH3. Outro pode entrar aqui, é uma trinitração, NO2 aqui. E aqui eu vou entrar com outro, NO2. E vejam, então, que os nitrogênios, os 3, entraram substituindo os hidrogênios saem e se combinam com o OH que ficou do ácido, formando 3 moléculas de água, e aqui o meu produto vai ser o trinitrotolueno, e nesse caso vai ser 100%, né, de trinitrotolueno, porque eu fiz a substituição completa. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Tranquilo até aqui? Tranquilo. Sim. Vamos lá para o segundo exercício. Aqui ele mostra, né? Considere uma molécula com um anel benzênico no qual houve uma reação de substituição, tendo sido adicionado ao anel um grupo R. Em relação a esse grupo, as outras posições do anel são classificadas como orto, meta e para, como nós já sabemos, né? Então, nós sabemos aqui o anel benzênico tem um grupo, né, de substituição R, e as posições orto, de orelha, as posições meta, de mão, e a posição para, de pé, da nossa carinha feliz. Ele já até falou aqui, né, quais posições são essas. Adiante, o que ele quer saber? Para esse R, opa, deixa eu apagar aqui que eu fiz uma bolinha aqui, descer. Ele falou então que o nosso grupo R vai ser no grupo NO2. Escreva a equação da reação balanceada, né? Como que é a equação? Ele quer a reação balanceada, né? Para fazer, então, uma substituição com excesso de BR2. Se eu coloquei excesso de BR2, então, eu vou, né, fazer todas as substituições possíveis aqui. Se você observar que o grupo NO2, como nós vimos lá em cima, é um grupo desativante, porque o nitrogênio, como eu falei para vocês, ele faz ligação dupla com um oxigênio e faz uma ligação coordenada, uma ligação dativa com outro oxigênio.
E os caras que são grupos como esses, que têm duplas, triplas ligações e ligações dativas, são grupos desativantes do anel, são grupos metadirigentes. Então, como eu coloquei um excesso, né, de bromo, se eu colocasse somente 1 mol de Br2, eu ia fazer somente uma substituição na posição meta. Então, o bromo ia entrar aqui. Porque o meu reagente, né, está em falta. Vai sair uma molécula de HBr e vai acontecer somente uma substituição na posição meta. Agora, como ele disse que eu coloquei reagente em excesso, coloquei bromo em excesso, coloquei 2 mol, o dobro, né, da quantidade. Então, eu vou ter aqui, né, ocasionar 2 substituições nas posições meta. Está aqui as 2 posições meta, né? Um bromo em uma posição meta e outro bromo na outra posição meta. Também sairão aqui 2 moléculas de HBr. Tranquilo aqui, turma? Tranquilo. Podemos ir adiante? Sim. Podemos. Sim. Aqui no item B, né? Agora vai ter aqui, ó, um grupo, né, dirigente, que é o substituinte do anel benzênico, que é o grupo metil, CH3. E ele quer a reação balanceada, né, com falta, né, com a falta de reagente e com excesso de Cl2. Então, a gente já cansou de saber que esse grupo CH3 aqui é um grupo que é orto e paradirigente, ele é um ativante do anel, tá certo? Ele não tem dupla ligação, nem tripla ligação, nem ligação coordenada, formando esse grupo. Se eu usar, né, uma quantidade de Cl2 só de 1 mol, então eu vou ter somente uma substituição, que vai ocorrer 50% na posição orto, porque CH3 é com o grupo orto e paradirigente, e 50% vai acontecer aqui na posição para. Se eu colocar excesso, uma quantidade maior do meu reagente, lá do meu bromo, o que vai acontecer então? Vejam lá, em excesso, estou colocando agora 3 mol de Cl2. Então eu tenho as possibilidades, né, de entrada do cloro na posição orto, desse lado. Na outra posição orto também vai acontecer a substituição. E lá embaixo na posição para, outro Cl. E com isso vou liberar também 3 moléculas de água. Tranquilo aqui, turma? Tranquilo. Posso ir adiante? Pode. No exercício 3, ele diz aqui que os compostos aromáticos geralmente apresentam baixa polaridade, tendo, desse modo, baixa solubilidade, né, em água. Alguns exalam cheiro agradável. Aliás, o termo aromático deve-se à presença do anel benzênico nos compostos extraídos do benjoim e da baunilha, por exemplo, que tem aroma agradável. Considerando-se a fórmula molecular C7H8O, escreva a fórmula estrutural de 3 compostos aromáticos que sejam isômeros de função. Então, você pode fazer isso aqui, né? Você pode desenhar os 3 anéis benzênicos, né? Você vai, então, apresentar um oxigênio na estrutura. Então, você pode apresentar isso como um fenol, hidroxila ligado diretamente ao anel benzênico. Você pode apresentar esse oxigênio como um éter, oxigênio como heteroátomo entre 2 carbonos, né? E você pode apresentar como um álcool, hidroxila ligado diretamente à cadeia carbônica. Como você tem a fórmula molecular com 7 carbonos, então você é obrigado a colocar um carbono, né, a mais dos 6 que eu tenho lá no anel benzênico. Tá aqui esse carbono a mais, onde que ele vai aparecer, né?
Os três, então, são isômeros de função. Eu tenho aqui um fenol, o outro é um éter, né? E o terceiro, um álcool. Tranquilo até aqui, turma? Podemos ir adiante? Podemos. No item B, ele fala que forneça a fórmula estrutural dos principais produtos que vão originar aqui da sequência de reações abaixo. Então, vamos lá. O que vai acontecer aqui nessa reação? Pegou o anel benzênico e fez uma nitração com um catalisador de ácido sulfúrico. Então, aqui vai entrar um grupo NO2. E depois, esse nitrobenzeno vai sofrer uma bromação, né? Uma monobromação. Vai entrar BR2, substituindo, sobre catalisador de brometo de ferro 3. Então, esse bromo vai procurar entrar numa posição definida pelo grupo dirigente. Como eu tenho nitrobenzeno com o grupo NO2, o grupo NO2 é desativante do anel, portanto, ele vai gerar um produto que vai ter substituição exclusivamente na posição meta. Então, vamos escrever a sequência das reações aqui, né? Sequência das reações, então. Nós partimos aqui na primeira, né? Fez-se a nitração do benzeno, portanto, vai entrar um grupo NO2 aqui. NO2. Hoje a minha canetinha aqui tá terrível, cara. Não consigo escrever. E vejam, então, que esse produto formado é o produto A. Esse produto A, então, ele vai ser colocado para fazer o quê? Uma reação de substituição com o bromo. Uma monobromação. E reparem que o grupo NO2, ele é desativante do anel. Ele é exclusivamente meta-dirigente. Então, o nosso bromo vai entrar exclusivamente na posição meta. Está aqui o bromo na posição meta. E, claro, vai sair aqui, além desse produto B, HBr. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Turma, alguma dúvida até aqui? Tranquilo. Nenhuma dúvida. Podemos ir adiante com essas reações orgânicas? Sim. Muito bem. Pessoal, reações de oxirredução. Vocês aprenderam lá no ensino médio, no segundo ano do ensino médio, que reações que envolvem óxido-redução são reações que envolvem transferência de elétrons. Lembram disso? Então, quando eu tenho uma espécie química que está perdendo elétrons, eu chamo esse processo de oxidação. E quando eu tenho uma espécie química que está ganhando elétrons, eu chamo esse processo de redução. Lembrando que esses processos são simultâneos. Quando eu tenho, então, a oxirredução acontecendo, significa que uma espécie está oxidando ao mesmo tempo que a outra espécie está reduzindo. Os elétrons estão sendo transferidos de quem está oxidando para quem está reduzindo. Nós estudamos isso lá na química inorgânica com as reações de oxirredução que aconteciam, né, dentro de inorgânicas. Mas isso na química orgânica, nos compostos orgânicos, também é muito comum, também acontecem essas reações de oxirredução, de exemplo que se dá aqui para vocês. Oi. A Evelyn caiu, ela pediu para você aceitar ela para ela voltar. Por favor. Espera só um pouquinho. Voltando lá. Então, como exemplo
colocado aqui para nós, essa reação aí de oxirredução que vocês estão vendo aí na tela, seria o processo do que acontece com o etanol. Daqueles número de oxidação, lembram disso? Estão lembrados? Sim. Então, o número de oxidação indica uma carga elétrica que a espécie química apresenta, né, quando ela está formando lá um determinado composto. Então, na oxidação do etanol, só para a gente dar uma checada aqui, eu percebo o seguinte, eu tenho H3C, CH2OH, é o nosso etanol. Se eu observar o número de oxidação deste carbono que está aqui, ele tem um NOx de -1. Por que ele tem um NOx de -1? Bom, o carbono tem 4 elétrons de valência. Ele faz 4 ligações covalentes. Dessas 4 ligações covalentes, esses 4 elétrons dele vão ser compartilhados. Mas esses elétrons podem ser atraídos mais para perto de um átomo na ligação do que de outro. É isso que acontece lá por causa do efeito da eletronegatividade. Então, se nós pegarmos aqui, vou desenhar aqui em cima, o nosso etanol, colocando lá os seus ligantes. Então tá aqui, O e H. Aqui eu tenho H. Aqui eu tenho H. Aqui eu tenho H. Outro hidrogênio aqui. Outro hidrogênio aqui. A gente não vai fazer isso o tempo todo nas reações de oxirredução, mas é só para entender o que está acontecendo. Então, pessoal, cada um desses carbonos, desses 4 elétrons que eles têm, nas ligações que eles estão fazendo, eu tenho esses elétrons, pares de elétrons compartilhados, eu tenho eles sendo puxados, atraídos mais para perto de um elemento do que do outro. E isso vai fazendo com que esses carbonos assumam cargas elétricas, que são seus números de oxidação. Então, se eu olhar para este carbono aqui, ele tem qual o número de oxidação? Veja, o par de elétrons que ele compartilha com o outro carbono não é puxado mais para perto de nenhum dos dois, porque eles têm a mesma eletronegatividade. Agora, os elétrons que estão na ligação com os 3 hidrogênios são puxados mais para perto do carbono, porque ele é mais eletronegativo. E como são 3 elétrons que foram puxados mais para perto desse carbono, o NOx dele vai ser de -3. Número de oxidação dele. Olhando para o outro carbono que eu tenho aqui, eu reparo que ele está disputando elétrons de 2 hidrogênios, ele ganha, Disputa elétron com um carbono, dá na mesma, e ele perde o elétron para esse oxigênio que é mais eletronegativo. Esse elétron fica mais perto do oxigênio. Então, o saldo desse carbono em carga ele tem uma carga negativa, que ele ganhou de um hidrogênio, puxou mais para perto dele, puxou esse elétron do outro hidrogênio mais para perto dele, e esse elétron que ele perdeu para o carbono vai gerar uma carga positiva, 1+, porque ficou mais longe dele. O saldo, portanto, de cargas... Opa, desculpa, que eu apaguei errado. O saldo de cargas, uma negativa com uma positiva, e aqui sobrou uma negativa. É o NOx deste carbono que está aqui. Portanto, este carbono tem número de oxidação -1. Quando eu coloco esse etanol para reagir com dicromato de potássio, que é um sal, um agente oxidante forte, eu vejo que o cromo
tem NOx mais 6. E esse cromo tem NOx mais 6, porque eu sei que o NOx do oxigênio é menos 2. O NOx do potássio é mais 1. E a soma dos números de oxidação, multiplicando pelos índices, tem que dar 0. Portanto, do cromo só pode ser mais 6. Na presença de ácido sulfúrico como catalisador, eu vou ter a formação aqui de um ácido carboxílico, o ácido etanóico, o ácido acético. Se eu fizer essa mesma análise desse carbono que eu fiz aqui para o etanol, eu vou descobrir que o NOx desse carbono passou para mais 3. E que o NOx do cromo passou para mais 3 também. O ácido sulfúrico eu não analiso nisso, porque ele só funcionou como um catalisador aqui, ele vai receber depois um cátion de potássio. Percebam, então, que o carbono do etanol passou de NOx mais 1 para NOx mais 3. Ele perdeu elétrons, esse carbono. Quando aumenta o NOx, significa perda de elétrons. E para ter subido de menos 1 para mais 3, significa que esse carbono perdeu 4 elétrons. Enquanto o cromo, que tinha NOx mais 6, passou para um NOx mais 3. Reduziu o NOx. Houve redução. Esse cromo ganhou 3 elétrons. Então, vejam que é uma reação de óxido-redução. Houve modificação do número de oxidação das espécies químicas. Essa reação de óxido-redução, então, é uma dessas que acontecem quando nós temos aí esse fenômeno da oxidação, né, do vinho, por exemplo, que se transforma em vinagre. Então, o que tem no vinagre lá que caracteriza ele? O ácido acético. E ácido acético é proveniente da oxidação do etanol que estava presente nesse vinho. Deu para entender até aqui, pessoal? Dá uma relembrada nisso? Deu sim. A gente não vai ficar fazendo o tempo todo essas oxidações, reduções, né? Agente oxidante, agente redutor. Você se lembra que quem oxida é agente redutor e quem reduz é o agente oxidante. Mas não é esse o foco, é entender que esses fenômenos de oxirredução, transferência de elétrons, vão acontecer lá nos compostos orgânicos. Então, vamos colocar aqui, né, aqui ele colocou uma tirinha aqui, o seu guarda, apenas usei um antisséptico bucal para disfarçar o mau hálito lá, questão lá do bafômetro, né? Essa reação que vocês estão vendo aqui, ela foi utilizada lá nos primeiros bafômetros, que eram bafômetros colorimétricos, né? Mudavam a coloração. Então, quando o cara dava uma baforada lá naquele bafômetro, a cor, né, da pasta que você tinha ali, ou mesmo do líquido, mudava, porque quando o cromo passa de NOx mais 6 para um NOx mais 3, ele muda a coloração dele. E essa mudança de coloração indica que ele reagiu com quem? Ele reagiu com etanol. Então, se o bafo do cidadão tiver a presença de etanol, vai reagir com dicromato de potássio em meio ácido, né? Então, dá para você identificar a presença, né, de etanol lá no bafo de um cidadão como esse. Essa mudança de coloração passa, né, daquela cor laranja do dicromato para uma cor esverdeada, que é a cor do cromo 3+, né? Tudo bem, turma? Como é que nós vamos representar as reações de oxidação? Então, nós temos que entender que quando está acontecendo reação de oxidação, oxirredução, na verdade, eu vou estar com oxigênio se prendendo mais à molécula. Representa entrada de oxigênio nessa molécula. O oxigênio vai ficar mais preso ou vai aumentar a sua quantidade na estrutura da molécula. Então, você percebe claramente que aconteceu uma oxidação quando, se a molécula não tinha oxigênio, entrou oxigênio nela. Ou, se ela tinha oxigênio,
em simples ligação, e aí esse oxigênio passa a ter dupla ligação naquela molécula. Isso significa que o oxigênio está mais preso na molécula. Então, está indicando para você que aconteceu uma oxidação daquela molécula orgânica. Então, vejam aqui um exemplo do nosso próprio etanol. Então, aqui eu tenho o grupo OH, a minha hidroxila ligada ao carbono saturado. Eu represento a oxidação simplesmente dessa forma. Eu coloco o oxigênio entre colchetes e a quantidade de oxigênio que vai entrar nessa estrutura. Isso aqui é uma simplificação, pessoal. Por que eu faço essa simplificação? Porque eu não quero ficar escrevendo aqui dicromato de potássio, mais ácido sulfúrico, mais todo o meio reacional que vai possibilitar a liberação desse oxigênio, né, vivo, né, esse oxigênio livre que vai, né, ser fornecido lá pela nossa substância, que é o agente oxidante. Então, notem que do etanol, que eu tinha esse oxigênio preso aqui, esse oxigênio com hidrogênio, né, hidroxila, olha no que se transformou. Agora eu tenho outro oxigênio com dupla ligação e a entrada, né, de mais um oxigênio. E, claro, para haver um balanceamento, libera-se uma molécula de água, né? Deu para perceber a oxidação, como aconteceu aqui, pessoal? De um oxigênio de ligação simples que eu tinha aqui, eu tive a entrada de outro que ficou em ligação dupla, mais preso, e outro oxigênio aqui formando essa hidroxila. É um ácido carboxílico. Tranquilo até aqui, pessoal? Oi, galera. Será que me mutaram? Estou mutado e não sei. Tranquilo. Tranquilo. Falando para as paredes. Né? Então, tá aqui, pessoal. Vamos lá, né? O primeiro processo que nós temos de oxidação é a oxidação dos álcoois. Então, álcoois vão sofrer oxidação porque essa hidroxila que eles têm no seu carbono, né, saturado, ela então provoca, como eu falei para vocês, uma formação de cargas parciais. Como o oxigênio é muito mais eletronegativo do que o carbono, o oxigênio puxa os elétrons mais para perto dele, formando aqui um polo parcial, né, com carga parcial negativa. Enquanto o carbono, ele fica com esse elétron mais afastado, assumindo uma carga parcial positiva. Então, esse carbono que está aqui, ó, ele fica como se tivesse fragilizado. Ele fica carente de elétrons. Se aparecer um oxigênio nascente aqui, ó, livre, cheio de elétrons para ser feliz, esse carbono vai se interessar em receber esse oxigênio, fazendo um bem bolado aqui. Ele recebe esse oxigênio e transfere também um hidrogênio para formar essa estrutura. Outra hidroxila aqui. Isso aqui, pessoal, é instável, né? Essa situação é instável. Essa estrutura vai sofrer um rearranjo. Deixa eu mostrar aqui embaixo para vocês o rearranjo que isso vai acontecer, né? Dentro desse mecanismo. E nesse rearranjo, não vai mostrar aqui em detalhes, né? Só para entender por que aconteceu, eu posso ter a formação de diferentes compostos, desde diálcois, né? Ou dióis, que são álcoois que têm duas hidroxilas, até aldeídos e até, né, ácidos carboxílicos. Isso vai depender, então, da estrutura lá da minha molécula, né? Nesses processos de oxidação, então, nós podemos aqui trabalhar com os álcoois primários, né? E metanol. Então, o álcool primário vai ser aquele que tem a hidroxila ligada lá no carbono primário. Então, reparem que num álcool primário, como o etanol, a minha hidroxila está ligada a um carbono primário, vai oxidar, e eu tenho uma primeira etapa de formação de um aldeído. Olha aí o grupo funcional de aldeído. Reparem que o oxigênio ficou mais preso, em dupla ligação com o carbono. Aquela estrutura anterior que eu mostrei para vocês, então,
fez um primeiro rearranjo para formar um aldeído, e ainda na presença desse oxigênio, vai assumir, então, o segundo arranjo, que é de ácido carboxílico. Tenho mais oxigênios presos na minha estrutura. Então, a oxidação dos álcoois, né, primários, ela ocorre num primeiro passo. O álcool primário vai formar um aldeído, numa primeira oxidação parcial, e se eu tiver ainda oxigênio disponível, vai ocorrer uma segunda oxidação, que agora vai ser a oxidação total, e eu vou formar meu ácido carboxílico. Tranquilo até aqui, pessoal? Sim. Tranquilo, Jota. No caso aqui do metanol, né, eu tenho aqui, então, uma situação, né, especial aqui para o metanol. Então, no metanol, como eu tenho aqui, né, um carbono primário, mas eu tenho só um carbono, quando acontece a oxidação, ele vai formar o aldeído metanal, está aqui o grupo aldoxila. Na segunda oxidação, ele vai formar o ácido metanóico. É o mesmo processo. Só que o danadinho ainda tem uma terceira possibilidade de oxidação, se tiver oxigênio disponível, para formar o ácido carbônico. Isso acontece. Olha que agora eu tenho 3 oxigênios presos na estrutura. E o ácido carbônico, por ser instável, ser um ácido fraco, acaba se decompondo em gás carbônico e água. Então, a diferença para o nosso metanol, né, que é uma exceção, ele não vai originar um produto final como um ácido carboxílico, como aconteceu lá com o etanol, um álcool, né, primário, mas com cadeia carbônica maior. Ele vai acabar sendo destruído, né, e o produto final de 3 oxidações sucessivas será gás carbônico e água. Tranquilo aqui, turma? Tranquilo. Tranquilo. Galera, eu vou parar por aqui, porque esse assunto vai ficar um pouquinho mais pesadinho e eu estou sem tempo para essa sequência. E na próxima aula nós retomamos, amanhã, né? E continuamos aí com o nosso conteúdo. Beleza? Beleza. Galera, um abração, se cuidem, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, Você também, professora. Até a Jota. próxima. Tchau, Jota. Tchau. 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 Tchau, pessoal. Até mais. Um abração.